Oferecimento Gorila, mochila para notebook, 10 vezes de R$ 11,12. Boa noite, amigos. Bem-vindos a mais uma Oficina do Corpo. Eu sou Mônica Feliciano e todas as terças-feiras, às 22h30, estou aqui com você falando sobre saúde. Na verdade, a gente agora iniciou uma série sobre drogas, né? Então, a Oficina do Corpo tem como objetivo tratar, estabelecer, entrar em contato com pessoas que querem na verdade, observarem o que é que no dia a dia não está indo bem em relação à saúde, à qualidade de vida, e aí interagir, trocar ideias e conversar a respeito disso. O que nós sabemos francamente? Sabemos que hoje em dia, devido ao trabalho, devido ao ritmo conturbado dos nossos dias, nem sempre conseguimos dispensar tempo para a prática de exercícios físicos, alongamento, ou para técnicas de administração do estresse, e mesmo a questão do diálogo em família, o diálogo social, acaba não sendo tão produtivo. Bom, então esse programa tem como meta trazer para você oportunidade de refletir sobre 5 pontos importantes quanto ao estilo de vida saudável. Alimentação adequada, atividade física, controle do estresse, tempo para os seus relacionamentos interpessoais, lazer, cultura e recreação. Tá bom? O tema de hoje, sempre relacionado à qualidade de vida, está diretamente relacionado a essas séries que eu tenho buscado promover sobre conscientização referente ao tema drogas, né? Então, semana passada já falamos sobre maconha. E hoje nós vamos voltar a um tema que eu já falei, acho que uns 2 meses atrás, e que hoje eu vou estar retomando, que é tabagismo, cigarro. Até porque daqui umas 2, 3 semanas, tá para confirmar aí, um convidado maravilhoso que lançou um livro contando sobre a sua experiência pessoal, como conseguiu largar o vício do fumo. Oi, queria cumprimentar o Messias, obrigada por estar aí, vamos interagindo com a gente, tá bom? Bom, então vai. O programa Oficina do Corpo surgiu através de uma reflexão sobre a minha missão na vida, né? Ajudar pessoas. Então, através desse programa, eu aqui junto com vocês, tenho a oportunidade de dividir informações e assim como pensarmos quais são os hábitos que estão influenciando diretamente no nosso bem-estar ou não. Através dessa reflexão, nós temos que imaginar também o seguinte: como mudar hábitos, como estabelecer uma condição voltada para o nosso equilíbrio, para o nosso bem-estar e para a nossa saúde. Muito bem, além dos aspectos que eu já mencionei relacionados à alimentação, à atividade física, ao controle do estresse, relacionamento interpessoal, existe uma série de outros que a gente precisa contemplar quanto à qualidade de vida. Realização profissional, bom convívio com familiares, admiração e respeito com o cônjuge, né? Como é que vai o seu relacionamento com seu esposo, sua esposa, namorado, namorada? Como é que está o seu equilíbrio financeiro? Se você consegue hoje satisfazer as suas necessidades simplesmente de sobrevivência, ou também consegue reservar dinheiro para viajar, para lazer, para cultura e outras coisas. Como está o seu controle emocional? Como está o seu equilíbrio mental? Como está o comportamento no geral em relação à sua sociabilidade? Você consegue discernir, você consegue perceber das coisas aquilo que é certo, aquilo que é errado? Como está o desenvolvimento, o investimento da sua inteligência emocional? E quanto à maturidade, você se considera uma pessoa que utiliza das suas experiências, das suas vivências, a favor da sua sabedoria de vida? Cada item, então, nos faria aqui tomar um tempo enorme, maravilhoso sobre esse discurso. Mas, voltando a drogas, o porquê da importância da Oficina do Corpo falar sobre isso? Pura e simplesmente porque drogas fazem mal ao corpo. Viciam, machucam, adoecem e, a curto ou longo prazo, matam as pessoas.
uma coisa que não se deve deixar de considerar é que, independente dessa questão de tempo de vida, a qualidade de vida é depreciada quando a pessoa usa algum tipo de substância. Muito bem, mas o tabagismo é o seguinte: muitas reportagens que a gente vê a respeito, e principalmente ultimamente relacionado aos hábitos da Indonésia e de Portugal, de oferecerem cigarro às crianças, vêm sendo abordadas pela TV tradicional. Tem também essa proposta desse convidado maravilhoso que, incentivado por amigos, retratou num livro, relatou toda a sua experiência quanto a largar o vício do cigarro. Muito bem, acontece que eu fico imaginando por que as pessoas iniciam um comportamento que faz mal, né? E o cigarro é um deles. Na Veja dessa semana, a maravilhosa Lia Luft diz o seguinte: não há uma explicação específica para o uso de drogas. Essas drogas que atacam diretamente o sistema nervoso central e fazem a pessoa ter uma mudança de comportamento, alterando a personalidade. Bom, pode ser anestesiar as angústias, a tristeza e a frustração? Talvez. Considerar-se onipotente quando se é jovem e se crê vencedor de todas as oposições aos malefícios contra o corpo. Ou mesmo que a droga pode trazer a você uma quebra da timidez, um ganho de autoconfiança. Segundo a Lia, diz o seguinte: existe ainda um chamado obscuro, um chamado sombrio, que não dá para explicar, que é uma busca talvez pelo risco, pelo desconhecido. Segundo ela, a razão de qualquer vício não está na superfície, não está naquilo que se vê, pura e simplesmente não é visível. É um enigma, quer seja para o terapeuta mais dedicado à recuperação de uma pessoa, quer seja ao próprio dependente. Hoje, um amigo me disse o seguinte, que começou a fumar há 20 anos atrás. Estava num barzinho, alguém lhe ofereceu um cigarro, todos em sua volta fumavam e ele quis experimentar. Ele ainda fuma hoje, já tentou parar, conseguiu, mas retomou o vício. Antes de convidar aqui a nossa convidada surpresa maravilhosa, quero responder ao Babu. Qual a atividade física correta para uma pessoa com 29 anos? Babu, depende do objetivo. Se a atividade física tem como objetivo qualidade de vida, independente da idade, você vai mesclar esforços para resistência cardiorrespiratória e resistência muscular localizada. Então, uma coisa é o exercício voltado para o coração, para a capacidade de suportar esforços, né? Deslocando-se, vamos dizer isso, através da bicicleta, da caminhada, da corrida, da patinação, até da natação, né? E outra coisa é através dos esforços de puxar e empurrar, que é a questão da força dos braços, da força das pernas, da força do abdômen, das costas, dos ombros, entende? Então, a melhor atividade física seria aquela que contempla o objetivo da pessoa e, de uma certa forma, traduz bem-estar para o corpo no geral, tá? Como? Mantendo um corpo equilibrado, com uma taxa de gordura menor do que 25%, no caso para a sua idade, que está em torno de 20% e 25%, o índice de massa corporal, né? E buscando também nos exames clínicos um nível de colesterol equilibrado. O seu bem-estar vai ser o seu termômetro, tá bom? Deixa eu responder mais uma perguntinha. Muito bem, Maria Alice. Ok, sabe, algumas vezes eu fico meio assim em relação às perguntas. Então, queria dizer o seguinte. Maria Alice diz assim: fumo maconha há 40 anos, todos os dias, e não sou viciada. Muito bem. Essa é a afirmação de uma pessoa que, embora afirme usar todos os dias, não se considera dependente. Bom, todo dependente diz não ser dependente. Começa por aí. Ao mesmo tempo, se isso não lhe faz mal, não lhe traz prejuízos ao sistema nervoso, e se você puder ficar todos os dias, por mesmo número de anos, sem o hábito desse fumo, aí eu diria que sim, você está certa,
Você não é viciada. Então, a partir de agora, deixe de fumar. E aí, você pode estar certa na sua afirmação. Ok, o que eu acho da liberação da maconha? Eu acho que se houvesse uma conscientização da população, respeito, educação, acompanhamento médico, pode ser também saudável. Muitos remédios de homeopatia, provindos de venenos de cobra ou mesmo de plantas altamente venenosos, trazem benefícios maravilhosos para a saúde. Então, a maioria dos remédios são oriundos da natureza, de uma certa forma, com o excesso é fatal, mas em equilíbrio pode ser benéfico para o tratamento de muitas doenças. Ok, Denis, obrigada pela sua opinião. E o Magno diz o seguinte, para quem faz judô, qual é o alimento adequado? Bom, na verdade, para quem faz judô ou qualquer tipo de esporte, o ideal seria uma alimentação adequada, com proteínas, carboidratos, gorduras saudáveis, frutas, sais minerais, não é? Equilibrada. Então, de uma forma geral, não existe o alimento correto, mas sim uma composição de vários alimentos que fornece às pessoas todos os nutrientes necessários, tá? Portanto, para quem faz judô, se o desgaste é muito alto em relação a carboidrato, vale a pena ter de 30% a 40% de carboidrato na alimentação. Isso está relacionado, por exemplo, ao arroz ou ao macarrão. E também cerca de 15 a 20% de proteína e o restante de fibras, né? Mais um complemento de vitaminas também. Tá bom? Mas o que você pode fazer, dependendo do seu gasto energético, do número de vezes que você treina por semana, do nível de intensidade do seu treinamento, consultar uma nutricionista. Tá bom? Queria convidar uma pessoa... Já posso convidar? Já posso convidar uma pessoa maravilhosa que me apoia toda semana, que divulga o trabalho da Oficina do Corpo, e ela é a Rose de Paulo. Vamos conhecer a Rose? Sim? Aê, minha querida! Pessoal, essa é a Rose que manda aqui as mensagens toda semana, falando sobre os nossos assuntos semanais, tá bom? E aí eu queria dizer para vocês uma coisa, a Rose está aqui como minha convidada, colaboradora, incentivadora, e a Rose tem uma situação comum nesse programa. A Rose é fumante. Então vamos lá. Boa noite, querida. Oi. Diretamente para o nosso público, você pode me contar como foi a primeira vez que você fumou? Eu fumei na adolescência, uns 13 anos, de farra, com as meninas, e não viciei ali, não foi vício. Mas aí foi engraçada a brincadeira, engraçado, enfim, acabei fumo até hoje. Muito bem. Rose, isso foi há muito tempo atrás. Não vou fazer as contas, que é sacanagem. Mais de 20, vai. Muito bem. Hoje, pensando naquela ocasião, você sentiu alguma coisa para fumar? Ou seja, você percebe se houve alguma emoção naquele momento? Não me lembro disso. Como eu disse, foi bem farra. Não me lembro de ter tido nenhuma emoção a começar a fumar. Não foi nada premeditado, assim. E nem me recordo assim, quando eu me dei conta que era viciada. Não me lembro disso. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Algumas pessoas dizem o seguinte, que sentem vontade de fumar quando estão ansiosas, quando estão com raiva, quando uma situação foge ao controle dessa pessoa e ela tem que administrar, quem sabe, o tempo ou então o próprio comportamento. O que você me diz disso? Acontece com você? Acontece no trabalho, a gente está brigando contra o tempo, assim, durante o dia, você acende que você nem sente que você acendeu, fica lá, mas você sente a necessidade de acender. Aí tem aquela coisa do pós-refeição, dá aquela coisa, agora eu estou curtindo o cigarro. E tem horas que realmente você fica irritadíssimo por ter acendido aquilo e fala, não quero mais fumar, quero largar de fumar, enfim. Tem dias que você pega, como diz, né, bode do cigarro, total. É uma coisa, é um vício mesmo, é assumidíssimo isso é vício. E tem dias que realmente dá vontade de falar, não quero mais, mas é difícil, é muito complicado.
Eu já parei de fumar, eu acho complicado. Entendi. Ô, Rose, a Mara é sua amiga? É querida? É. Mas ela mandou aqui uma mensagem para você. Puxa, esse assunto é difícil para ela, hein? Ela está dividindo com você dessa situação. Coincidência, Mara, eu não sabia que ia estar aqui. Olha, eu queria falar uma matéria que saiu ontem no jornal Folha de São Paulo, dizendo o seguinte: fumo passivo pode estar associado à doença psiquiátrica. Veja bem, todas essas notícias que vêm de jornal normalmente são oriundas de alguma pesquisa americana ou de outros países, e eles fazem as comparações com uma determinada situação no caso de comportamento. Então, embora pareça polêmico, é algo assim muito interessante de se pensar a respeito. Muito embora eu, que já tive pai fumante, por exemplo, não notava e nem noto no dia a dia nas pessoas distúrbios psiquiátricos. Mas vamos ler aqui a notícia. O fumo passivo, ou seja, não é de quem fuma, mas é de quem está perto de quem fuma, pode estar ligado a problemas psiquiátricos e maior risco de internação, segundo um estudo feito na Inglaterra. Mais de 5.500 adultos não fumantes e 2.595 fumantes saudáveis foram questionados sobre perturbações psicológicas e seguidos por 6 anos. Não fumantes com nível mais alto de cotinina, né, que é o marcador da nicotina, tinham mais risco de ter problemas do que aqueles com cotinina indetectável. Os mais expostos tiveram risco maior de hospitalização por doenças mentais. Então, veja, as pessoas que estavam perto daqueles que fumavam tiveram mais risco de doenças do que aqueles que não fumavam. Qual é a coisa comum que a gente observa aqui no Brasil também em relação a isso? Que as pessoas que não fumam sofrem tanto quanto os efeitos nocivos do cigarro que aqueles que fumam. Porém, por alguma questão, talvez de defesa do organismo, quem fuma também aciona um sistema de defesa e passa a resistir, digamos assim, com os malefícios que o cigarro provoca. Como se o corpo tivesse sempre dentro desse estresse, se defendendo, ativando o seu sistema imunológico, e o outro não, é quase que pego de surpresa. Interessante isso, né? E difícil de administrar isso. Para quem fuma, as coisas são difíceis, assim. Eu sou super a favor, engraçado, sou super a favor da lei do antifumo. Eu acho que assim a vida da gente ficou muito mais saudável. Eu era contra cigarro no restaurante, sempre fui. Hoje eu vou para as baladinhas e acho bem mais gostoso voltar com a roupa, com o cheiro de roupa. Então, assim, eu sou uma fumante? Sou. Sou assumida? Sou. É ruim? Oficina do corpo, produção, né? Assumir isso em público é meio chato. Mas, enfim, é uma luta, a Mônica sabe, é uma luta, uma das minhas lutas. Mas eu sou a favor da lei. Eu acho que a lei veio numa hora super legal, porque realmente é um pouco demais. Eu acho que tudo é muito demais. É demais também como eles fazem, tipo, discrimina mesmo. Eu acho que teria que ter um lugar adequado em cada espaço, ou qualquer coisa do gênero, enfim, porque existe o fumante. Ele é o cliente em potencial, principalmente isso. Principalmente para as casas noturnas, é cliente potencial. Mas também você tem que ver o outro lado, fica tudo muito mais gostoso. E eu, também como produtora musical, os músicos também agradecem, porque eles falam muito sobre isso. Quem está no palco, de ficar com aquela fumaceira, que não consegue cantar, enfim. Então, tem todo um lado, assim, né? De um lado contra e a favor. A favor não existe, mas, enfim, o fumante sempre se defende. O conivente, aquele que aceita, de uma certa forma, porque o cigarro, embora ele cause um dano para a pessoa, isso realmente é já comprovado, ele não muda o comportamento. Né? A pessoa permanece com a sua integridade psíquica, com o seu sistema nervoso íntegro. A pessoa continua sendo ela mesma, embora fumante, tem uma depreciação no seu paladar, no seu ritmo funcional, energético, mas ela não se altera.
Eu acho que a grande sacada do cigarro é, embora tenha todas essas substâncias químicas danosas, ainda assim aciona o sistema imunológico do organismo, o organismo está ali ativo, né? E a pessoa continua sendo socialmente agradável, tirando, claro, a fumaça ou o cheiro de quem não gosta, a pessoa continua sendo ela mesma. E isso socialmente não traz transtornos. Olha, a Mara mandou beijo para nós duas. Beijo, maravilhosa. beijo aí em casa para os meus cachorrinhos e para a Mara. Obrigada, Mara. Muito bem. Queria dizer para vocês o seguinte, conversando com esse meu amigo Mauro, ele sabe dos danos também do cigarro, ele já fez uma parada certa vez, mas por uma circunstância sociofamiliar, ele acabou voltando para o cigarro. E o cigarro, segundo ele, era como se contivesse, né, o fato dele estar passando por uma situação difícil e não exagerar em atitudes extremas, como se, é isso, um freio de mão? Imagina, olha como eu voltei. Eu operei, o povo da minha família que estiver assistindo vai adorar isso. Eu operei, fiquei internada, fiquei hospitalizada 15 dias, 1 mês em casa, tudo, você sabe da história, né? Entre a vida e morte, enfim. Voltei à minha ativa e, bom, eu fiz redução de estômago, aí cheguei no meu médico e falei assim, você deixa eu voltar a fumar? E ele falou, você está louca? Você já parou? Eu falei, não, você tirou 2 prazeres da minha vida, você está louco? Eu vou pirar, porque assim, você tirou a minha comida e agora você quer me tirar o cigarro também, eu não aguento. Então, assim, foi complicado também essa história, mas foi para eu segurar a onda. Voltei para segurar uma onda mesmo, porque eu já tinha, há quantos dias eu estava no hospital, sem fumar, em casa, todo mundo evitando de fumar na minha frente, para eu não sentir o cheiro, tal. E é engraçado, né? Como vocês sentem o cheiro, né? Eu fiquei no hospital, todo mundo que subia para me visitar tinha acabado de fumar lá embaixo, falava, olha o cigarro. Eu lembrava do cigarro nesse momento, assim. É interessante essa história. E eu voltei, olha, meu médico tentou, mas não conseguiu, porque não dava. Mas foi numa situação de ou ele ou pelo amor de Deus, sabe? Porque eu estava super deprê e super mal porque estava voltando ao hospital, enfim. Mas tinha parado, já podia ter continuado a história, né? Mas, enfim, é complicado. Parece que é uma coisa que gruda, é muito estranho, não dá para explicar o que é o vício do cigarro. Então, imagina que o vício do cigarro, como a gente está falando aqui, é uma coisa que não muda o comportamento. Imagina os demais vícios que realmente escraviza a pessoa, né? Escraviza a pessoa por um tempo, muitas vezes, limitado, às vezes para o resto da vida. E aí a gente tem, inclusive, grupos de apoio, né, para pessoas que fazem com que, cotidianamente, a pessoa resista àquela vontade que tem de novo contato com a droga. E não é uma coisa simples. Agora, falando em psiquiatras, né, por quê? Como são médicos que, de uma certa forma, trabalham na atuação do cérebro e essas substâncias atuam diretamente no sistema nervoso central, quem sabe se no fumante não haja essa questão da ansiedade, né? Não haja uma aceleração mental, emocional, que faça com que a pessoa, em caráter de uma inquietação, anestesie-se também, né? Como se fosse um freio de mão, estava comentando aqui com a Rose. Não sei, a gente ainda não abordou temas relacionados ao comportamento e diretamente à medicina psiquiátrica, mas eu quero convidar alguém, viu, para falar a respeito disso. Queria mostrar para vocês uma revista que foi lançada esse mês, tá? Já está nas bancas. Essa revista se chama Evolucer, ano 1, número 1, tá? E tem aqui 2 pessoas maravilhosas na capa. O José Ângelo Gaiarsa, né, psicanalista maravilhoso, com livros aí no mercado relacionados a comportamento, inclusive relacionados a uma explicação sexual, sociossexual do comportamento humano. E o Gustavo Cerbasi, que são 2 pessoas assim altamente competentes. O Gustavo fala sobre saúde financeira. Me parece que tem 2 ou 3 livros. Inclusive, ele teve a iniciativa de escrever
o livro baseado em como ele e a esposa fazem a gestão financeira. Então, em 2004, ele lançou Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Tá? Conhece esse livro? Maravilhoso. Qual é o valor do dinheiro para você? Tá bom? Então, através dessa revista, você vai entrar em contato não só com esses profissionais, porque depois tem o e-mail deles, mas também vai conseguir perceber qual é a abordagem emocional que você tem com vários aspectos da vida. Tá bom? Quem faz quem é diretora de redação dessa revista é a Rosana Braga. E a Rosana Braga também é uma pessoa maravilhosa, que já lançou vários livros no mercado, Alma Gêmea, fala muito de amor. A Rosana é uma pessoa incrível e vocês podem entrar em contato com ela também, que ela vai ser super, super feliz, vai ficar super agradecida de vocês interagirem com ela. Tá bom? O Márcio, passando um testemunho. O Márcio Lopes, do Rio de Janeiro. Eu fumo, quando fiz psicoterapia parei, porém quando terminei o tratamento, automaticamente voltei a fumar. Existe tratamento à base de psicologia? Olha, especificamente à base de psicologia, eu desconheço. O que eu sei é que na medicina interna, e uma amiga minha lá de Porto Alegre, a Irma Roça, trabalha nesse sentido, é a conscientização dos aspectos emocionais que te induzem a acender o cigarro, que te induzem a levar o seu comportamento a buscar no cigarro uma alternativa de amenizar um determinado desconforto emocional. Portanto, se você parou de fumar enquanto fazia terapia, vale a pena voltar para a terapia. Não só para parar de fumar, mas para entender esses aspectos do teu comportamento que podem, de uma certa forma, desequilibrar o teu emocional. Obrigada pela colaboração, viu, Márcio? Queria dar aqui alguns toques sobre eventos que a gente terá em São Paulo. Amanhã começa a 8ª edição do Zigue Zague. São desfiles incríveis, conversas transversais e oficinas transitivas, tá? Tem também um clipe Figurinos da mostra A Cidade do Homem Nu. Ney Matogrosso é a primeira atração do evento e participa com um bate-papo. Das 11 horas da manhã às 13 horas da tarde, às 13, né? Das 11 da manhã à 1 da tarde, lá no MAN, tá? Museu de Arte Moderna de São Paulo, Avenida Pedro Álvares Cabral, sem número, portão 3, ingresso grátis e idade livre, tá bom? Telefone de lá 50 85 13 13. Na quinta, a gente tem Rich Ramone, ex-baterista dos Ramones, e ele vai estar numa festa lá no Clube Vegas, Rua Augusta, 765, ingressos R$ 25, começa às 11h30 da noite, tá bom? Queria falar também do show do Calbin Concert, tá? Lá no Memorial da América Latina, que vai acontecer no dia 16 de junho, às 21 horas. Preço único de R$ 20 e a renda será revertida para a campanha do Agasalho 2010, realizado pelo Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do Estado de São Paulo. Calbin Concert, portanto, você pode ir até lá, na quarta-feira, 16 de junho, às 21 horas, tá bom? Marcelo Quintanilha e Vânia Abreu, no show Eu Com Você. É o nome do show que a cantora e o compositor apresentam no Sesc Pompeia, tá bom? Você pode também conversar com eles, viu? O Sesc Pompeia fica na Rua Clélia 93, em São Paulo. O show é dia 13. Aniversário do Quinta. É aniversário? Dia do aniversário dele. É aniversário do compositor, viu? Aniversário do Marcelo. Às 18 horas. Informações 38 71 7700. O Márcio Lopes, do Rio de Janeiro, agradeceu aqui pelo tema abordado e eu que agradeço a você pela interação e pelo seu testemunho. Queria dizer a vocês que vocês podem interagir com a gente no oficinadoccorpo@justtv.com.br, no Twitter, @oficina-do-corpo. @oficina do corpo, o blog http://oficinadocorpo.blogspot.com. Muito bem, e aí vocês vão diretamente falar comigo com a Rose. E queria dizer que no dia 20 de junho
Eu sou voluntária do Projeto Abraço e quero mais uma vez renovar o convite para vocês entrarem no site www.projetoabraco.com.br, conhecerem essa organização, né, do qual a gente faz a diversão uma boa ação, e convidar vocês aqui de São Paulo, mesmo quem é de fora e puder vir para cá, no Moinho dos Eventos. Os convites custam R$20, precisam ser comprados antecipadamente. Você pode entrar em contato comigo ou diretamente no site do projeto, tá bom? A renda vai ser revertida para as 4 instituições que você encontra no site. Nosso tempo está bem curtinho. Queria agradecer a todos vocês pela audiência. Queria agradecer muito, muito, muito a Rose Maravilhosa, que interage comigo, com vocês toda semana, tá bom? E convidar vocês para a semana que vem estarem aqui comigo. Obrigada!